Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kai aqui da equipe do Já Invest e começou a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2022 e como já é de praxe aqui no canal, a gente vai trazer o acompanhamento de alguns dos resultados aqui por vídeo e outros a gente traz em texto lá no nosso grupo. Então se você não está no nosso grupo, eu vou deixar no primeiro link na descrição aqui desse vídeo. E como a gente já fez um acompanhamento mais completo da maioria das empresas que eu vou trazer aqui nesse trimestre, a gente tem análise completa ou relatório ou análise trimestral. Dessa vez eu vou realmente tentar focar nos tópicos mais importantes, nos pontos mais importantes do resultado, para tentar otimizar o tempo da melhor forma possível aí, porque eu sei que nem todo mundo consegue às vezes ficar 30, 40 minutos vendo um vídeo só para falar de um resultado trimestral. Então eu quero mostrar para vocês que dá para acompanhar as empresas de forma trimestral, de uma forma mais tranquila, né, com 5, 6, 7 minutos aí no máximo. Vamos tentar fazer isso nesse trimestre e vamos tentar acompanhar o máximo de empresas possível. Então, se você quer alguma empresa que a gente não trouxe ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou olhar e vou tentar trazer aqui para vocês. Beleza? Depois desse recado, todos esses recados, né? A primeira empresa de hoje é a Home, tá? Tem análise completa, tem análise trimestral dela. Então vamos partir para o resultado que a Home apresentou no início dessa semana. Acredito que no final de semana passada, né? Sexta-feira. E a Home trouxe aí uma receita operacional líquida de 398 milhões, quase 400 milhões de reais, um crescimento contra o terceiro trimestre de 2021 de 8,8% que a gente já esperava, né? A Home ela é uma das poucas empresas que apresenta para o mercado uma carteira de pedidos, onde ela já diz para o mercado aquilo que está entrando de pedidos, então a gente já consegue ter uma expectativa de se ela vai ter uma receita maior ou uma receita menor nos próximos trimestres, que é um ponto bem interessante para a empresa, tá? A gente viu aqui em questão de volume, ela teve um aumento nas máquinas Home, que é a unidade de serviços ali, de produtos da Home, que tem uma melhor margem, né? Onde ela tem a maior expertise, que é o core business ali da Home. Ela teve uma queda aqui na BW, né? Mas isso é normal, porque é uma unidade de produtos ali da Home, que são máquinas super especializadas, super caras, onde ela produz ali poucas unidades por ano. Então, se ela tem ali um corte em algum pedido ou outro, acaba impactando bastante, tá? Isso, mas por incrível que pareça, apesar de ter muito valor agregado, é a parte ali do negócio da Home que tem a menor margem. Então, é uma coisa bem interessante que eu percebi quando eu fiz a análise completa. Se você quiser saber, vou deixar também linkada aqui nesse vídeo. A parte de fundidos usinados também crescendo de uma forma resiliente em relação ao segundo trimestre desse ano, né, em relação ao início do ano de 2022, mas quando a gente compara com o ano passado, já percebe-se aí o início de uma queda. Eu vou falar mais sobre isso mais pro fim do vídeo, tá? Então a receita operacional dela crescendo de uma forma bem tímida, apesar de ela estar com uma carteira de pedidos forte, né, resiliente, bem interessante, como a gente tem visto nos últimos trimestres, e a margem bruta dela com esse mix, né, de mais vendas aqui na parte da máquinas Home e mais vendas de vendidos e usinados e uma menor participação aqui da BW, ela conseguiu ter um incremento aí de uma melhor margem, né? E isso acaba descendo e melhorando todo o resultado ali da Home. Então a gente vai ver uma melhora no lucro operacional, vai ver uma melhora também no resultado líquido, né? No lucro líquido dela, que atingiu aí quase 65 milhões. Quando a gente olha somente esse resultado, né, até pensando aqui no EBITDA de 92 milhões, né, um crescimento aí de quase 40%, né, 37% em relação ao ano passado, foi um resultado, na minha visão aqui, que a gente já esperava. Foi um resultado bom, assim, para o que ela poderia apresentar no no terceiro trimestre agora de 2022, mas o que me preocupa um pouco, que eu já quero mostrar aqui para vocês, é a carteira de pedidos, né? Até então a gente estava acompanhando a Home com uma entrada de pedidos interessante, uma forte entrada de pedidos, né? Quando a gente pensa aqui, até mesmo comparando ano contra ano, ela ainda está com uma entrada de pedidos maior do que o ano passado, né? Então quando a gente vê aqui a carteira de pedidos dela da linha de máquinas Home está com um crescimento de 9% em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, e na parte da BW está com um crescimento de 23%. Mas quando a gente olha no anual, a gente já vê uma desaceleração da linha de fundidos e usinados. E quando a gente compara com o segundo trimestre de 2022, ou seja, o trimestre anterior aqui, ao primeiro semestre do ano, vamos dizer assim, a gente já vê uma desaceleração na carteira de pedidos em todas as linhas de negócio. Isso daqui me acendeu um alerta, tá? A gente, quando fez a análise completa da Home, a gente apontou que é uma empresa que ela é muito cíclica, né? Ela acaba tendo ali um boom muito localizado, de acordo com a força da indústria, principalmente a indústria nacional. Então, quando a indústria nacional ela precisa investir ali em capital fixo, né, em capex, ela acaba demandando muito da Home. Então, ela passa por esse período de uma grande expansão
mas ao que me parece ela é a primeira a sofrer quando o mercado começa a desinvestir ou postergar esse investimento. O primeiro corte que eles fazem parece ser dos produtos da Home, tá? Então a gente já vê que ela tem uma desaceleração nos pedidos. Se a gente olha as ações da Home também, ela tem muito essa característica cíclica, né? Então quando a indústria vai bem ali, como a gente viu em 2019, ela tem uma alta expressiva. Quando o mercado vê que esse jogo vai virar, ela tem uma queda também muito forte, e a gente vê que as ações dela sempre foram assim. Então ela é uma empresa industrial que tem uma característica quase que uma empresa de commodity, né? Então ela tem uma característica bem cíclica das ações dela e dos resultados dela. Então a gente já pode esperar para os próximos trimestres uma estabilização aí da receita da Home, ou uma queda até da receita dela em relação ao quanto ela vinha entregando agora em 2022, que ela estava batendo recorde aí de resultados. Então, quando ela dá como ela dá essa informação aqui para a gente da entrada de pedidos, a gente já consegue saber que daqui para frente a Home tende a piorar um pouquinho, o que é estranho, porque ela traz aqui no resultado dela, né, em algum momento aqui, que a confiança da indústria tem crescido. Então, o que passa de mensagem para a gente é que, apesar da confiança da indústria ter crescido, a indústria está confiando no Brasil, ela quer investir no Brasil, talvez por conta das eleições, elas estão postergando esse investimento, e a primeira parte que eles cortam ou que eles deixam de investir é justamente na Home. E isso, para mim, numa empresa, acaba sendo um ponto bem negativo, tá? Essa falta de resiliência aí na receita, que não seria um problema se ela conseguisse achar uma forma de reduzir essa questão cíclica da receita dela no longo prazo, e ela não tem conseguido. Ela fez uma aquisição da BW, que foi uma aquisição até que importante para ela, em termos de receita, que é uma empresa que tem uma questão cíclica até pior do que a dela, né? A BW ela faz poucas unidades por ano, são 10, 11, 12 máquinas por ano. Quando ela deixa de fazer uma, duas, três máquinas, ela já acaba entregando até prejuízo. Então é uma empresa que eu não acho tão interessante assim. Poucos investidores vão conseguir lidar com essa questão cíclica dela, mas realmente ela entregou aí um bom resultado, com crescimento aqui em receita, crescimento em EBITDA, crescimento em lucro. E uma outra coisa interessante aqui é que é uma empresa que realmente aí tem um caixa, uma forte posição de caixa aí, com uma dívida bem tranquila, tá? Uma dívida líquida aqui, quando a gente não considera a operação Finame, né, que está bem explicada lá no relatório. Quando a gente não considera, ela tem uma dívida aí de 100 milhões, que é bem menos do que uma vez EBITDA que ela faz no ano, tá? Então a Home é uma empresa boa, é uma empresa interessante. Ela tem 3 linhas de negócio que eu acredito que não são muito sinérgicas, não conversam muito, cada uma tá andando numa direção diferente, num ritmo diferente. Isso eu não gosto muito. E ela tem essa característica cíclica que eu também não acho muito interessante aí para a maioria dos investidores. Alguns vão gostar, mas a maioria é melhor evitar esse tipo de empresa, tá? Então, passando aqui para nossa nota, para o setor da Home eu dou nota 3, tá? O setor industrial eu gosto muito, por exemplo, a WEG é uma das empresas que eu mais gosto aqui, acho que mais tem qualidade aqui na bolsa, porém a Home ela tá muito focada em servir a indústria nacional, e essa indústria nacional é muito cíclica, então eu acho que ela acaba sofrendo aí com uma nota menor do que a WEG nesse sentido. Em questão de governança, eu vou dar nota 3 também. A Home ela nunca fez nada do ponto de vista de corrupção, do ponto de vista negativo em questão de governança, mas é uma empresa também que não faz questão de se comunicar muito bem com o mercado, né? Não faz um Investor Day, os calls de resultados são muito simplistas, simplesmente falam os números, a gente não tem muita visão para onde a empresa está indo, se ela quer fazer uma aquisição, se ela quer pagar mais dividendo. É realmente uma comunicação com o investidor um pouco que poderia melhorar, na minha visão, tá? E a nota aqui para a empresa, pensando nesse resultado, eu vou dar uma nota 7. Foi um resultado bom do ponto de vista pensando no terceiro TRI de 2022, mas quando a gente olha para o quarto TRI de 2022 e o primeiro TRI de 2023, a gente já sabe que tem uma grande chance aí da receita começar a cair ou estagnar, e não é isso que a gente busca quando a gente está investindo numa empresa. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário nesse vídeo pedindo a próxima empresa que você quer ver aqui, e também entra lá no nosso grupo que eu vou deixar no primeiro comentário aqui na descrição desse vídeo.